Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, Novo Basquete Brasil, o Minas Tênis enfrentou o Palmeiras, venceu por 89-77, garantiu mais uma vitória. O Minas, que é um timaço. O Uberlândia venceu o Tijuca por 71-57, é candidatíssimo ao título brasileiro do Novo Basquete Brasil. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o Reinaldo Xavier, o rei, mais conhecido, professor da Unimontes, esteve viajando. Falando novamente, rei, de Copa do Mundo, a gente viu que só o Mineirão até agora está pronto. Nos outros estados do Norte, Nordeste e Sudeste também não está pronto ainda. Já tem ano que vem a Copa das Confederações. Você acredita que esses estádios vão estar em condição para a Copa do Mundo? Eu ainda acredito que sim. Eu acredito que sim, que eles vão estar prontos sim. Porque, embora seja atrasado, né, existe uma certa folga, né, no cronograma e eu acredito que essa folga ela vai apertar um pouco, mas vai ser possível ainda acontecer. Você falou de tecnologia aí, por exemplo, aeroportuário. Você que esteve viajando agora à Índia, o que você notou de diferença em relação aos aeroportos brasileiros? A gente percebe lá na Índia, a gente teve lá em alguns aeroportos internacionais, tem assim, um movimento muito grande mesmo. E o que a gente percebe bem é o atraso, não existe praticamente atraso nessas viagens não. Então a coisa é bem cronogramada, vamos dizer assim. Deslocamento, né? Por exemplo, do aeroporto para as cidades. Do aeroporto à cidade é um deslocamento tranquilo, não tem problema nenhum. Embora, né, há de se ressaltar que o trânsito na Índia é uma loucura, né? Pois é, então, o pior do mundo. Você imagina o trânsito, né, cavalo, no Brasil, você põe 100 vezes pior, né? É tudo contrário. Mas lá é engraçado, Rubens, porque lá dá certo. Lá, ele é assim, todo bagunçado, mas ele funciona, ele dá certo, é interessante. Não tem nem semáforo, eu vi uma reportagem. Não tem semáforo. É louco, e lá tem aqueles triciclos, né? Triciclo, é. E aqueles triciclos funcionam, é muito triciclo, uma relação, acho que é 100 triciclos para um ônibus, por exemplo, né? E são os tuk-tuk, né? Tuk-tuk. Né? Os tuk-tuk. Até tem um taxista que foi lá. Um taxista que esteve lá, eu até lembrei o dia que eu vi na televisão, ele falando sobre, realmente rememorizei tudo, né, que eu passei por lá. Foi muito interessante. Além da Índia, parece que você teve em outro país. Eu tive no Catar também. Eu fiquei no Catar durante 2 dias, né? E é um país maravilhoso. Esse né? tem muito dinheiro. Esse tem muito dinheiro. E o que eles estão fazendo? Os países árabes, de um modo geral, o petróleo é um bem limitado, ele vai acabar um dia, né? Então eles estão transformando aquela região asiática todinha em turística, né? Região turística. Então você vai lá para passear, para ver as belezas das edificações, né? Do estilo de vida deles. É uma coisa fantástica, mas fantástica. Vale a pena conhecer. Mas é uma parte limitada do país. A outra não tem muita pobreza, muita miséria, né? Tem. Os países asiáticos, a Índia é assim, os extremos dela é muito forte, né? É muito forte mesmo. Você tem pessoas muito ricas lá e tem pessoas que vivem na mais completa miséria. Até mesmo porque o sistema de casta na Índia, ele compromete muito isso, né? A pessoa ela tem que viver naquela casta durante a vida toda e viver bem. Isso é um motivo até de paz social, mas ele tem que viver bem para ele subir de casta na próxima geração dele. Então vamos falar do nosso esporte brasileiro, mineiro, o time. O Atlético Mineiro fez um alto investimento no Ronaldinho Gaúcho. Deu certo. Por que o Cruzeiro não consegue deslanchar novamente como foi na década de 90, como está o Atlético agora? Será que os papéis inverteram agora? Eu tenho a impressão que o Cruzeiro sentiu muito mais do que o Atlético a ausência do Mineirão. É uma das... Você acredita? Eu acredito que isso aconteceu. Eu acho que é a administração mesmo. Tem a questão administrativa também, porque a gente há de se ressaltar que o Calil é um grande administrador, né? Então ele busca mesmo, ele faz, ele não tem receio nenhum de fazer os contratos, as contratações, né? E no Cruzeiro existe esse receio. Mas eu entendo que o Mineirão voltando a gente vai ter dias melhores. Esse sorrisão é de cruzeirense, né? Claro. Esse sorrisão é de cruzeirense. Você acha que os perrelas que conseguiram comandar o Cruzeiro, sem o perrela, o Cruzeiro não vai para frente? Eu acho que o presidente atual, ele não é muito ligado em futebol, do que os perrelas. Os perrelas eram mais ligados. Eles sabiam fazer negócios, né? E eu acho que a pior perda do Cruzeiro e tudo isso foi o Maluf. O Maluf realmente era um grande contratador. Tem vários times querendo ele. Tem vários times querendo ele. É um grande, é o máximo ele.
O Cruzeiro está trazendo o Diego, né? O Diego Souza, né? Diego Souza. Você acredita que o Atlético ele não deu certo porque ele chegou em fase de recuperação. O Atlético recuperou, o técnico não teve paciência e ele foi para o Vasco e fez tudo que fez daquele jeito. Né? Aquela época com o Vanderlei Luxemburgo foi coletiva, nada deu certo lá, nem o Luxemburgo, né, que é um vitorioso. Né? Agora, no Vasco ele já jogou bem, o Diego Souza jogou bem. Jogou tudo, tanto né? que o Vasco sentiu fortemente a saída dele nesse ano aí no Campeonato Brasileiro. Né? Eu acredito que ele vai trazer alguns dias melhores. Se o Montijo ficar, vai ser uma dupla ideal, né? Esse é outro problema, né? Esse é o problema, de novo. Ninguém sabe se ele fica. Há vários clubes querem dele. Ele é uma pessoa simpática, joga muita bola mesmo, né? E eu estou achando difícil ele ficar. Eu acho, pessoalmente. Você falou em Mineirão. Por que com o Atlético foi diferente? O Atlético, a CBF, junto com uma emissora de televisão, fez uma pesquisa. Qual o time que jogou o melhor futebol do Brasil? E quem ganhou essa pesquisa foi o Atlético. Foi o Atlético. E em renda também o Atlético ficou em segundo lugar. E não tinha o Mineirão. Como que se explica isso? O Atlético deu certo e o Cruzeiro não deu. Mas o Atlético ele trabalha lá no Independência há muitos anos. O Independência é para o Atlético que aqueles estádios lá da Argentina são para os clubes argentinos. Eu acredito que o Atlético ele consegue, né, jogar bem no Independência. Tanto que ele está invicto no Independência há mais de um ano. Não deu nenhum. Né? E o Cruzeiro ele não tem essa sensibilidade para jogar em estádios menores, parece que não, né? Será que não é falta de jogador mesmo, de nível? Também tem falta de jogador. Tem jogadores lá no Cruzeiro que não são jogadores do Cruzeiro, né? Não são jogadores para jogar no Cruzeiro. Aquela zaga, por exemplo, aqui não é de... Né? Compara a zaga do Atlético com a do Cruzeiro, a diferença é gritante, né? Nós estamos batendo papo com o Reinaldo Xavier, o desportista e engenheiro eletrônico. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Você vai ligar para concorrer uma cesta de Natal, 38-3212-3221. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso papo.